Olá, juventude, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Ó, na aula de hoje nós vamos fazer a correção daquele exercício que eu passei para vocês, aquele texto, né? Passei um textinho lá que falava do crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? Então nós vamos responder as perguntas que eu tinha deixado sobre aquele texto. Então na pergunta número 1 dizia que o quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX, né? E a questão número 1 ali, a letra A, né? Em que período a população cresceu mais? Que período a população cresceu mais nós podemos observar aí na tabela, né? Nós podemos observar que o período que a população cresceu mais foi de 1950 a 1960, né? A população cresceu 2,99% ao ano. É um crescimento populacional bastante alto esse, tá? E em que período a população cresceu menos? A população cresceu menos de 1991 a 2000. Nós vamos falar por que a população está crescendo cada vez menos, né? Isso é o objetivo dessa aula, entender por que o crescimento vegetativo, ou crescimento natural também podemos chamar, por que ele é tão baixo assim está na nossa atualidade, né? Quais as causas podemos considerar então que a população cresceu tanto na segunda metade do século XX? Então nós podemos dizer que o crescimento brasileiro se deve sobretudo da cultura das famílias, né, que tinham um grande número de filhos, né, os fluxos migratórios, né, as pessoas então passaram a mudar muito de um lugar para outro, e nessas mudanças eles acabavam tendo muitos filhos, porque além de não ter o conhecimento dos métodos contraceptivos, né, também ter mais filhos era uma forma maior de ter renda em casa, quando eles atingissem uma certa idade. Quando essas crianças atingiam lá seus 10, 11 anos de idade, eles já iam trabalhar e receber uma grana, né? Então isso já ajudava os pais em casa, né? Então os fluxos migratórios foram importantes aí para o crescimento da população brasileira. Como eu já disse, né, os métodos anticoncepcionais não existiam, né, não existia pílulas para as meninas, não existiam preservativo para os meninos, então essas pessoas ficavam, pais e mães, muito jovens, né? A melhoria nos tratamentos de água, tratamento de esgoto, né, as condições médico-sanitárias, né, que estão dizendo aqui, né, as condições médico-sanitárias também melhoraram bastante. Então a população, as crianças morriam menos e os idosos viviam mais. Então a população cresceu muito mais. E as vacinas, métodos para tratamento de doenças também, né, foram fundamentais aí para essa queda da mortalidade da população. Muito bem? A letra D. Quais as causas podemos considerar que a população cresceu tão pouco no final do século XX em diante? Então, a urbanização foi uma das causas, né? O surgimento das cidades, as pessoas começaram a deixar o campo, chamado êxodo rural. As pessoas abandonavam o campo para ir morar na cidade e começaram a perceber que o custo de vida na cidade era muito alto. Pagar um aluguel, transporte, né? Até para construir a própria moradia, a alimentação, né? Lá na roça eles tinham tudo, né? Tinha lá um porco para comer a carne, tinha terra para plantar o arroz, o feijão, o milho, né? Então, muitos dos produtos de subsistência eram produzidos por eles mesmos. Então, os gastos eram menores. É, a queda da taxa de fecundidade da mulher, as mulheres então deixaram de ter filhos tão cedo, as mulheres passaram a ser mães mais velhas e, consequentemente, a ter menos filhos, né? Então isso também diminuiu. Planejamento familiar, porque o custo de vida também subiu demais nesses períodos que foram passando, né, nas décadas subsequentes, o custo de vida também foi ficando muito alto. Hoje o custo de vida é altíssimo, né? A descoberta dos métodos contraceptivos, então, os preservativos, né, os comprimidos para as mulheres tomar e tudo mais, preveniu também isso aí. Aqui na taxa de fecundidade que eu estava dizendo antes também, ó, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher no mercado de trabalho também foi fundamental. Elas também não queriam ser mães tão cedo. Primeiro queriam construir a sua própria independência para depois buscar matrimônio, né? E muitas delas escolhiam até por nem ter matrimônio, né? E o individualismo, né? As pessoas hoje vivem cada vez mais individuais, cada vez mais trancadas em casa, cada vez querem ser mais independentes, sozinhas, não querem ter muitas relações assim no sentido de envolver com tanta gente, no caso ter filhos, né?
Os casamentos mesmo hoje, os casais preferem ter um filho, alguns casais preferem nem ter filhos para ter aquela liberdade de poder viajar, poder fazer uma série de coisas, né? Então eles não estão abrindo mão do seu individualismo, né, para ter filhos, não abrem mão disso. A pergunta número 2, o que é a teoria da transição demográfica? Então, a teoria da transição demográfica vai dizer que é a teoria que se preocupa em compreender as transformações do crescimento demográfico natural a partir das variações da taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês, explicar direitinho como é que funciona. Então, ela foi distinguida aqui em 4 fases, né? Discriminada aqui em 4 fases. Então, a primeira fase, que é chamada lá da fase industrial, a taxa de natalidade era bem alta e a taxa de mortalidade também era bem alta. Então, com isso, essa linha pontilhada aqui do crescimento vegetativo também ficou estabilizada. Estão vendo? Podemos até colocar números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, aí nós podemos fazer aí uma escala aí, né? Na fase 2, a taxa de natalidade continuou bem alta, olha só, ficou lá no 4. E a taxa de mortalidade caiu. Então as pessoas estavam nascendo muita criança e morrendo pouca gente. Com isso, houve uma explosão aqui do crescimento vegetativo. Ó. Olha como a curva cresceu aqui. Na fase 3, teve uma queda muito alta da taxa de natalidade, né? Então as mulheres passaram a ter muito menos filhos e a taxa de mortalidade estabilizou, praticamente se estabilizou. Então, dessa forma, como nasceu poucas crianças e a taxa de mortalidade ficou estabilizada, logicamente esses velhos aqui iam falecendo, né? E esses adultos que estavam aqui iam ficando mais velhos, por isso que ficou estabilizada a taxa de mortalidade, né? E com isso não tinha poucas crianças, esses velhos foram morrendo, caiu a taxa do crescimento vegetativo. E hoje, que é onde nós, a fase que nós estamos vivendo agora, a fase 4, não está nascendo muita criança e nem está morrendo muita gente. Só que vai o crescimento, podemos dizer agora que o crescimento está ficando negativo, o crescimento vegetativo é negativo, porque esses adultos que estão todos aqui nessa área aqui estão falecendo, né? Então, o falecimento dessas pessoas diminui a população. Só que o que é o grande problema disso? A gente vai ver na próxima questão. Né? O crescimento vegetativo negativo pode gerar problemas no futuro para os países. Há países que já enfrentam esses problemas. Quais são esses problemas? Então, a resposta é que sim, né? Principalmente os países da Europa, né? Alemanha, Itália, França, a própria Inglaterra, né? A Suíça enfrenta esse tipo de problema. Segundo os especialistas, é que com a taxa de natalidade baixa, né, pouca gente nascendo, e a expectativa de vida cada vez maior, as pessoas cada vez mais velhas, haverá um colapso no sistema de previdência. Então, a aposentadoria dessas pessoas vai ficar muito cara para o Estado. Né? Os países não elaboraram o tipo de previdência para resolver esse tipo de situação e também vai haver falta de trabalhadores dentro da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela galera que está entre 18 e 50 anos, que é a galera que está firme aí no mercado de trabalho ainda, entendeu? Que não são os aposentados e nem são as crianças e adolescentes. Né? Então, essa é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa desses países está cada vez mais baixa. As pessoas estão envelhecendo, né? Como vocês veem aqui na charge, aqui no quadrinho aqui, né? Uma fila, olha o quadrinho que interessante, ó. É uma fila de idosos esperando para sentar no banquinho para jogar pipoca para os pombinhos. De tanto idoso que tem, não está tendo banco nas praças para os idosos sentar, né? Então, um quadrinho muito bem pensado aí para explicar esse aumento muito grande do número de idosos nos países e a taxa baixa de trabalhadores para poder cumprir com a mão de obra nesses países, né? Por isso que a mão de obra qualificada é muito bem-vinda nesses países, né? Se você quiser estudar aí na área da saúde, né, na área da engenharia, né, vai ter bastante oportunidades para poder ir morar nesses países, porque está faltando trabalhadores nesse sentido. Muito bem?
Então fica aqui o nosso fim, né? Acabou aqui a nossa correção das atividades. Espero que vocês tenham ido bem. Alguns de vocês me enviou, eu guardei tudo direitinho. É isso aí, até a próxima aula, gente. Um abraço.